Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa que estamos encerrando o trimestre letivo, né? Sabe que nós estamos chegando ao final de mais uma etapa, mais um trimestre, né? Então estamos retomando alguns conteúdos que foram trabalhados durante esse trimestre. A aula passada retomamos os conteúdos relacionados às danças circulares, né? Nessa aula nós vamos retomar os conteúdos relacionados às lutas. Mas vocês aí já sabem como que funcionam nossas aulas, né? Então aqueles que podem, aqueles que conseguem, fica em pé, vamos fazer aquele alongamento, vamos fazer um movimento para começarmos melhor a nossa aula. Então, no ritmo da música lá, já prepara, ficando em pé, já prepara, solta braços, solta pernas, vamos aquecer a musculatura e fazer o nosso alongamento. Joga lá à frente os braços. Aí. Já aproveita, puxa o braço lá à frente. Trocou. Solta, puxa lá atrás. Troca. Voltou, uma mão vai ao peito. Joga o tronco para trás. Troca. Mexe os punhos. Para um lado, para o outro, mexe os dedos. Ombros à frente, ombros lá atrás. Olha aí, solta lá, relaxa. Então esses movimentos são bastante necessários, né? Sei que o tempo é curto, fazemos alongamentos, mas sempre que necessário for, levanta, faz esses movimentos, faz alguns alongamentos que eu garanto para vocês que a aula vai ser muito melhor, vai ser muito mais proveitosa, tá? Então, o movimento faz bastante necessário. Aproveita que você está em pé, traz a água perto de você, mantenha-se hidratado, que também é super importante. Então, para darmos continuidade e encerrarmos o assunto de lutas, né? Então hoje retomamos os conteúdos que foram trabalhados sobre lutas neste trimestre. Sabemos que as lutas foram divididas em dois momentos, né? Foram divididas lutas, em primeiro momento, lutas difundidas a nível mundial e praticado dentro das Olimpíadas, e em segundo momento as lutas que são muito difundidas, bastante praticadas no mundo, mas que não estão presentes nas Olimpíadas, né? Então foram esses dois momentos que nós separamos. Então aqui para vocês, nessa primeira imagem, como vocês podem ver, então essas aqui são todas lutas, modalidades que estão presentes dentro das Olimpíadas. Temos aqui alguns exemplos, tipo na primeira imagem o boxe, na segunda o wrestling. Ali na terceira temos judô, aqui temos karatê, taekwondo e a esgrima. Então são todas modalidades presentes nas Olimpíadas. Em 2021, ano que vem, né, quando acontecer os Jogos Olímpicos, que teria que ter ocorrido esse ano, em 2020, né, mas foi prorrogado para o ano que vem, então vocês vão poder estar acompanhando essas lutas. Então são lutas de nível mundial, né, disputado dentro das Olimpíadas. E no segundo momento nós vimos as lutas que estão aqui, que são as lutas disputadas a nível mundial também, só que não estão presentes nas Olimpíadas. Tem potencial para ser olímpico? Todas têm, né? Mas ainda não fazem parte. Pode ser que em outras Olimpíadas, né, cheguem a ser. Mas temos então as outras modalidades de lutas. A grande maioria delas, tudo de origem oriental, né? Então temos várias demonstrações aqui das lutas que não são olímpicas. Por exemplo, aqui temos uma modalidade, o MMA, né, que mistura várias artes marciais, demonstrada aqui, o sumo nessa imagem, temos o kendo aqui, o aikido, o kung fu, o jiu-jitsu, muito difundido a nível mundial, né, muito praticado, principalmente dentro do MMA, é muito forte o jiu-jitsu, principalmente o jiu-jitsu brasileiro, né, que foi a modalidade implementada e desenvolvida pelos irmãos Gracie aqui no Brasil. Então temos outra imagem do jiu-jitsu aqui e também temos o MMA na imagem anterior. Então são todas, o Kung Fu também, né, que são todas modalidades que estão presentes, que não são olímpicas, né, mas que são difundidas a nível mundial. Esqueci do Muay Thai também, que está demonstrado ali. Então são todas modalidades muito fortes e bastante difundidas
a nível mundial. Mas lembrando, retomando então, dentro dos conteúdos, nós começamos o quê? Como que as lutas foram criadas, né? Então, desde a origem lá, o homem sempre precisou lutar, né? Desde para sobrevivência, sua sobrevivência, lutando contra animais, lutando contra outras tribos, outras povos que existiam, né? Então existiam vários povos, vocês linkam com história, lá fazem associação como que era o homem pré-histórico, né? Então sempre existiu conflitos entre esses povos, expansão de território, então a luta sempre esteve presente lá, em diversos estilos diferentes, né? Com presença de armas, apenas com as mãos, com os pés, então a luta sempre se fez presente. Então desde a pré-história a luta esteve presente na vida do homem, né? Mas temos uma contextualização histórica aqui também para facilitar ainda mais o aprendizado e para vocês recordarem sobre as lutas, né? Então desde o início, né, o homem utilizou das diferentes tipos de lutas, seja para autodefesa ou até mesmo para o condicionamento físico. As lutas sempre estiveram presentes na natureza através de lutas contra animais e do próprio ser humano, né? A origem das lutas e das artes marciais segue diferentes caminhos e continua sendo uma incógnita para muitos estudiosos. Então, os estudiosos não conseguem definir ali período, começou exatamente nesse ano. Não, então não tem como você precisar. A única coisa que sabe é o quê? Que desde o início da humanidade as lutas sempre estiveram presentes, né? Mas como em questão de competição ali também há essa divergência em literaturas, né? Então o pessoal estudiosos defendem várias linhas diferentes, mas não fica clara essa questão, né? Mas fica a ideia de que começou lá no início, juntamente com o homem, né? Então aqui temos, em questão de competição, as primeiras competições que ocorreram de lutas, né? Então que nós temos registros, pode ter ocorrido em outros momentos, claro que pode, né? Mas não existiu registros dessas lutas. O que temos? Temos registros que remetem à Grécia Antiga de algumas competições. Uma delas é o quê? Uma luta chamada, que os gregos tinham, que era o pancrácio. Então era uma modalidade que estava presente nos Jogos Olímpicos da Era Antiga. Como que nós sabemos dessas lutas? Através de pinturas, de estátuas que existiam, que foram feitas na época, né, que retratavam essa modalidade. Então aqui nós temos uma imagem que retrata a ideia do pancrácio, que era a modalidade de lutas, competição que existiu na Grécia Antiga, né? Então, como exemplo também, nós temos o quê? Os gladiadores romanos e gregos que lutavam também, que faziam uso de técnicas corporais de luta, 2 a 2, né? Utilizando de armas táticas severas de treinamento. Então, também temos a imagem aqui dos gladiadores que utilizavam na luta tanto para entretenimento, como para competição ou também para condicionamento físico, né? Então tinha vários momentos que eles utilizavam da luta, separando esses momentos, competição, treinamento militar, também tinha para manutenção da saúde, então tinha tudo isso que era utilizado as lutas dentro da Grécia Antiga, Grécia e Roma lá que faziam os links dos berços da civilização, né? Bora para a nossa atividade então? Retomamos um pouquinho do conteúdo, do contexto histórico das lutas, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que fala o seguinte: atividade descritiva, então pega seu caderno, anota lá, copia a atividade e responde lá. Fala o seguinte: desde os primórdios da humanidade, as lutas sempre estiveram presentes na vida do homem. Cita exemplo de situações em que ela se fez presente. Então vamos citar em que momento da vida do homem que as lutas estiveram presentes. Vamos ter um tempinho e já voltamos. E voltamos, galera, então, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Em que situações que o homem utilizou das lutas, né? Então a resposta correta é o quê? Utilizou na autodefesa, na sobrevivência, no momento de caça e no condicionamento físico. Então são situações que o homem utilizou das lutas lá quando da sua criação, né? Então esses momentos da vida que foi utilizado as lutas. Bora para mais uma atividade então? Temos uma atividade agora, dessa vez objetiva, que fala o seguinte: onde aconteceram as primeiras competições de lutas com o objetivo esportivo e de entretenimento. Então temos o quê? Esportivo e entretenimento. Em que local que isso ocorreu? Nos Estados Unidos? Letra B, em Roma? Letra C, na Grécia? Ou letra D, no Japão? Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade também, já voltamos. E voltamos, pessoal, então, com a correção da atividade objetiva que tinha ficado aqui para vocês, onde aconteceu as primeiras competições de lutas.
com objetivo esportivo e de entretenimento. Resposta correta, letra C. Isso, C. Fala aqui, o quê? As primeiras competições ocorreram na Grécia. Para você que acertou, parabéns. Se você não acertou, revi os conceitos, mas essa era bem tranquila, bem fácil, né? Então, as primeiras competições ocorreram na Grécia Antiga. Então, a luta, colocando aqui na definição de lutas, temos o quê? A luta deriva do latim, né? Do lucta, né? Do latim, e pode ser definida como o quê? Um combate entre duas ou mais pessoas, com ou sem uso de armas, por meio de aplicação de técnicas específicas. São definidas por regras e pelo respeito entre os sujeitos envolvidos. As lutas fazem parte da essência humana e das tradições de diversas sociedades há muitos séculos, né? A partir do século XX, então, que desencadeia-se o processo de esportivização. Então, a parte esportiva, voltada mais para a competição mesmo, entretenimento, é desenvolvida a partir do século XX. Até então, nós tínhamos as modalidades, mas não eram tão difundidas como o esporte. Então, a partir do século XX, ela é alavancada, ela ganha muito mais destaque, né? Então, algumas artes marciais foram criadas apenas com o intuito de autodefesa, autoconhecimento e equilíbrio pessoal. Então temos duas situações, né? As lutas voltadas para a competição e lutas de autodefesa, né? Então que é apenas manutenção da saúde. Não existem competições nessas lutas, nós vimos algumas delas também nas nossas aulas anteriores. As lutas são estruturadas por associações e federações que regulamentam as regras e organizam as competições. Há várias manifestações e lutas e muitas delas estão nas Olimpíadas. Já colocamos para vocês, né, quais lutas são olímpicas e quais não são, né? Então, sempre que, para essas divulgação e organização de campeonatos, as lutas são colocadas sempre por quê? As lutas são organizadas por associações e federações, né? Então, essas que vão fazer as regras e vão divulgar a competição das lutas. Então, dentro desses diversos tipos de luta, né, há aquelas de características de agarramento, cujo repertório e técnicas têm por objetivo dominar a guarda, projetar o adversário ao chão e imobilizá-lo. E também tem as lutas que são feitas em pé. Então, temos duas situações, lutas que são feitas no chão, né, que a ideia é imobilizar, também finalizar o adversário no chão. E as lutas que são lutadas em pé, que precisa de soco, agarramentos, projetar o adversário ao chão, né? Então, são duas situações distintas das lutas, né? Lutas em pé e lutas ao chão, né? Então são as duas manifestações que existem dentro das lutas. Como vocês já viram, né? Então depois desse slide aqui nós temos o quê? Mais uma atividade. Que atividade é essa? Então, a atividade descritiva, então já continua nas anotações do caderno de vocês que fala o quê? Defina a luta. Então é bem tranquilo, vocês vão definir o que é luta. Vamos ter um tempinho, já voltamos. Voltando então, pessoal, com a correção de atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir luta. Algo bem tranquilo, né? Se vocês voltassem nos slides anteriores, nas explicações que nós tivemos. Então, a luta define-se como o quê? É um combate entre duas ou mais pessoas, né? Com uso ou não de armas, né? Por meio de aplicações de técnicas específicas. Cada modalidade tem sua técnica, tem suas regras. Então, aí se aplica dentro do contexto lutas. Pode-se usar armas ou não, né? Então, dependendo da manifestação, dependendo do estilo da luta, dentro das suas especificidades, dentro das suas regras, né? Usa ou não armas. Então, fica tranquilo, né? E o combate ali pode ser entre duas ou mais pessoas. Fica fácil essa definição de lutas, né? Bem tranquila essa atividade aqui. Então, como já adiantei para vocês, né? Toda e qualquer organização de competição, de lutas, fazer as regras, homologar as regras, divulgar o esporte a nível mundial, fica a cargo o quê? Das entidades do desporto, né? Então aqui temos todas as entidades do desporto que, juntamente com o COI, que é esse símbolo aqui que nós estamos vendo aqui, né, que são todos os continentes entrelaçados ali, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, essas entidades, juntamente com o Comitê Olímpico, vão organizar as Olimpíadas. Então, a principal competição esportiva que envolve muitos esportes é as Olimpíadas, né? Então, temos aqui todas as federações de lutas, né, que regulamentam as lutas de nível olímpico. Então, nós temos aqui a primeira, que é a Associação Internacional de Boxe. Aqui nós temos a Federação Internacional de Judô. Aqui nós temos o Comitê Olímpico Internacional, né, que nós já vimos aqui. Aqui nós temos a Federação Internacional de Esgrima, que é o duelo de espadas, né? Temos a Federação
Mundial de Karatê, que está aqui representado por esse símbolo, a Federação Mundial também de Wrestling, que são as lutas, né, tanto a manifestação greco-romana quanto a manifestação livre, que está aqui, e a Federação Mundial de Taekwondo, que é outra entidade que representa também outra modalidade olímpica, né? Então são todas as entidades que regulamentam, que fazem as regras, que divulgam, que organizam outras competições também dessas modalidades em específico, né? Cada uma cuida da sua modalidade, então fica fácil de fazer essa associação também, né? Então cada luta tem sua entidade que a regulamenta, que a divulga a nível mundial. Então essas lutas são olímpicas. Aqui também, no Brasil, todas elas nós temos a entidade também que regulamenta essas lutas no Brasil, né? Então elas vão organizar com campeonatos brasileiros e juntamente com as federações e associações internacionais, né, vão também estar trabalhando ali na questão de regras das competições. Então temos todas elas aqui. Confederação Brasileira de Boxe, a Confederação Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Esgrima, a Confederação Brasileira de Karatê, a Confederação Brasileira de Wrestling, que é de lutas, né? E a Confederação Brasileira de Taekwondo. Então são todas entidades também que divulgam, regulamentam o esporte a nível nacional no Brasil, né? Então fica fácil também de fazer associação, né? As entidades nacionais são subordinadas às entidades internacionais, que foram as anteriores, né? Cada modalidade de lutas tem a sua entidade. Então, na maioria das lutas, né, como nós vimos lá, né, todas as lutas o quê? A grande maioria, não todas, né, tem algumas que não utilizam de peso, né, mas a grande maioria delas, as categorias são definidas através do peso do atleta. Então, os atletas são pesados sempre antes de cada competição, né, como nós demonstramos aqui nessa imagem, que tem uma imagem do UFC, né, que é uma das modalidades de manifestação de MMA, que está ocorrendo a pesagem, né? Então o atleta precisa ter aquele determinado peso para estar competindo nas suas respectivas categorias. Então a pesagem é feita antes de toda e qualquer competição. Bora para mais uma atividade então? Temos mais uma atividade na aula de hoje que fala o seguinte: atividade objetiva, né? Então pega seu caderno lá também, continua nas suas anotações. Quem regulamenta e organiza competições de lutas? Letra A, os próprios lutadores. Letra B, os técnicos. Letra C, as federações e associações. E letra D, não existem competições oficiais de lutas. Então, quem que vai regulamentar e organizar as competições? Vamos ter um tempinho e já voltamos. Retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês. Então, quem vai regulamentar e organizar as competições de lutas são as federações e associações, né? Então fica a cargo delas essa organização e regulamentação de competições, né? Fica tranquilo. Então, nas Olimpíadas, juntamente com o COI, então eles organizam as Olimpíadas também, né? Então cada modalidade, né, cuidando de sua especificidade, né? Fica tranquila essa resposta. Então, retomando os conteúdos aqui dentro das lutas, principalmente, né? Então nós vamos falar das lutas olímpicas. Então vamos retomar como que funciona as lutas em contexto olímpico. A primeira delas nós temos o quê? O judô. Então o judô está representado nesta animação aqui, né? Então temos situações diferentes. Então o judô, na parte histórica, ele tem origem no Japão, né? Criado por Jigoro Kano, então tem DNA inconfundível. Então Jigoro Kano cria o judô no Japão, né? As competições de judô hoje duram cada combate 4 minutos, tanto para homens quanto para mulheres, temos 4 minutos, né? E em caso de empate, empate de pontuação, né, nós temos uma decisão que é no gol de score. Então, quem pontuar, independente do golpe que aplica, acaba levando aquele duelo. E as duas situações de pontos que estão retratadas aqui, né? Então, no primeiro ponto nós temos o ippon, que vai encerrar a luta, né? Então, que é a queda com as costas no chão, um golpe perfeito, né? Ou a imobilização do atleta por 20 segundos. Se imobilizou o adversário por 20 segundos no tatame, né? Acaba levando também aquele duelo. E o ippon, que é essa imagem que está retratada aqui, né? Jogar o adversário com as costas no chão. Outro golpe que não é tão preciso quanto o ippon, né? Que não é preciso, as costas não tocam totalmente ao chão, né? É o vazari, que é o outro golpe aplicado que acaba sendo pontuado e não acabando a luta, né? Então no ippon nós terminamos a luta, no vazari pontua-se, precisa de mais golpes para fechar a luta, né? Então é a queda desta maneira como está retratado na imagem, ou imobilizar o adversário entre 10 e 19 segundos. Então, dentro dessa margem de tempo, né, imobilizou o adversário também é dado o golpe do vazari. Então, são as duas situações de golpes que existem dentro do judô, né? Ippon e vazari, muito característico, bastante falado dentro do judô, né?
e o combate 4 minutos. Então temos aqui o judô. Outra modalidade que nós vimos também é o karatê, né? Então dentro das Olimpíadas também temos o karatê. O karatê é criado no Japão também, então existem duas manifestações distintas no karatê. Temos o kata, que é uma apresentação, né, individual e por equipe, então não há combate, como está representado aqui, né? Então as equipes apresentam movimentos, a pontuação é dada através dos movimentos técnicos, da precisão no movimento, então a arbitragem vai julgar isso, vai julgar realmente a apresentação em si. E temos o combate, que daí é outra manifestação do karatê, que daí é chamado de kumite. Então temos o kata, que é a apresentação, e o kumite é o combate. Como que divide esse combate? O combate masculino tem 3 minutos e o feminino 2 minutos. Então são diferença de 1 minuto ali entre os homens e mulheres. Homens 3, mulheres 2. E a pontuação leva alguns nomes parecidos com o judô, né? Então temos o yuko, que é a aplicação de um golpe, que vale 1 ponto, o vazari 2 pontos e o ippon 3 pontos. Ao contrário do judô, o ippon no karatê não termina a luta, né? Apenas o atleta que aplicar esse golpe leva 3 pontos. Então temos essa situação de pontuação dentro do karatê. E duas modalidades distintas, o kata e o kumite. Fica fácil também dentro do karatê, né? Outra modalidade que nós vimos foi o taekwondo, né? Que está retratado aqui para vocês. Então o taekwondo, caminho dos pés e das mãos, está retratado aqui. Então ele foi criado na Coreia. A duração da competição são 3 rounds de 2 minutos cada um. Fica fácil também a duração, né? Então, dentro desse tempo, eles podem aplicar socos e chutes no adversário. Aqui nós temos duas situações retratadas aqui de chute. Então, a pontuação varia, se for socos ou chutes, né? Varia de 1 a 5 pontos. E sempre são regiões que são válidas dos chutes, né? Então, são representadas pelo capacete e pelo colete, que existem sensores para realmente verificar se foi um chute bem acertado ou não, né? Então, tem situações aqui. O chute, por exemplo, esse chute aqui na última imagem vale 5 pontos, né? Que é um chute na cabeça, um chute com giratória na cabeça, né? Valem 5 pontos. Então, todas as situações de pontos de 1 a 5, dependendo do golpe. Fica tranquilo também dentro do taekwondo, né? Vocês lembram que nós trabalhamos essa modalidade. Outra modalidade que nós vimos também é o wrestling, que são as lutas, né? As lutas são divididas em greco-romana e luta livre. Essas lutas são criadas na Grécia, né? E a duração é 2 rounds de 3 minutos. Existe no estilo livre, então no estilo livre temos o quê? As quedas podem ser dadas tanto com pés quanto com as mãos, né? Então existe a aplicação de golpe tanto em membros inferiores, troncos e membros superiores. Essa daí é o estilo livre. Já na greco-romana, somente são permitidos segurar e projetar o adversário ao chão, né, no tronco ou membros superiores. Então da cintura para cima e do pescoço para baixo, né? Então fica essa região aqui no estilo greco-romana. O livre é todo o corpo e na greco-romana somente o tronco. Como que funciona a pontuação, né? Então a pontuação máxima é o encostamento, né? Que é o objetivo principal da luta, que é imobilizar o adversário com as costas no chão, né? Então levar o adversário, imobilizei ele totalmente com as costas no chão, temos o encostamento e ali encerra-se a luta. Existem outras formas de pontuação também dentro do wrestling, né, que ali os pontos variam de 1 a 5, dependendo do golpe aplicado. Então tem várias pontuações distintas também que nós vimos lá especificamente dentro das lutas, né? Mas retomando a parte principal da luta, como que ela funciona, ficaria desta maneira como está retratada aqui para vocês. A outra modalidade, então, também bastante antiga, bastante difundida, né, é o boxe. Então, temos duas linhas diferentes de criação do boxe, né? Temos a de origem do Egito, né, e a de origem da Grécia também, né? Então, são duas manifestações, dois caminhos que mostram origem diferentes do boxe, né? Então, remete tanto ao Egito quanto à Grécia. Os confrontos têm duração no feminino, são 4 rounds de 2 minutos, e no masculino são 3 rounds de 3 minutos. Essa distinção também do tempo de luta entre homens e mulheres, né? Mulheres 4 de 2 e homens 3 rounds de 3 minutos. E a pontuação, então, sempre vai ao final de cada round, existe uma pontuação distinta. Sempre vai ser o quê? O vencedor daquele round leva 10 pontos e o perdedor, dependendo como que foi o combate ali, se foi mais parelho o combate, foi ali junto, né? Ou se foi um combate mais desigual, então teve uma amplitude maior de pontuação, né? Então daria um 10 a 6. Então pode ser 10 a 6, 10 a 7, 10 a 8 ou 10 a 9. Então sempre, ao final de cada round, vai existir um vencedor. São 5 árbitros, eles
cada um dá a sua nota, né? Dá sua nota lá, e 3 deles são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, ali dá a nota do vencedor. Então temos o boxe também bastante difundido e bastante antigo também, presente desde o início lá das Olimpíadas, né? Temos das duas situações aqui. Outra modalidade também temos o quê? Que é o duelo de espadas dentro das Olimpíadas, né? Que é a esgrima. Então como que funciona a esgrima? Então, como falamos, a esgrima esteve presente desde a pré-história, né? Então temos o quê? Ela tem combates que duram 3 tempos de 3 minutos, cada embate dura 3 minutos, né? E são 3 tempos delas. E quem fizer 15 pontos primeiro, vence o duelo. Situação de competição individual, né? Então quem faz 15 pontos acaba vencendo o duelo. Por equipe, que também existe a modalidade por equipe, né? A equipe precisa fazer 45 pontos. Dentro da equipe são 3 competidores que temos. Então temos cada situação aqui. Então as armas utilizadas na esgrima são a espada e o sabre. Então cada uma delas, a espada, por exemplo, na espada os golpes podem ser dados em todo o corpo, como está retratado aqui na imagem, né? No sabre, os golpes são dados da cintura para cima, válido a região da cabeça, e no florete, os golpes somente são dados na região que está marcada aqui, né? Troncos e a região pélvica ali. Então, o florete é nessa região que são dados os golpes. A espada e o sabre nós temos competições por equipe individual. No florete nós temos a competição somente individual. Então, o florete é uma das mais difíceis por ser a região menor de ataque, né? Então, temos as 3 armas presentes na esgrima. Fica tranquilo também, né, de fazer. Nós tivemos recentemente essa aula sobre esgrima. Bora para a nossa atividade então? Falamos de todas as modalidades, que retomamos um pouco, né, das modalidades presentes nas Olimpíadas, temos uma atividade aqui. Então, vocês vão relatar o quê? Quais são as lutas presentes nas Olimpíadas? Acabamos de vê-las, né? Então fica bem fácil. Relata lá, escreve lá, nós já voltamos. Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui, que era o quê? As lutas olímpicas, né? Então temos lá o quê? Dentro das Olimpíadas temos o boxe, esgrima, judô, karatê, as lutas, né, que é o wrestling, greco-romana e livre, e o taekwondo. Então são todas as modalidades presentes nas Olimpíadas. Próxima atividade então é o quê? Relatar as lutas que nós vimos que não são olímpicas. Então elas não estão presentes, que não são olímpicas, né, que não estão presentes nas Olimpíadas. Volta lá, rever os conceitos, lá, rever essas lutas. Já voltamos também com a correção desta atividade aqui. Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que são as lutas não olímpicas, né, que nós estudamos esse trimestre. Então, que lutas são essas? Difundidas também a nível mundial. O jiu-jitsu, tradicional e brasileiro, né? O muay thai, kung fu, temos o sumo, o kendo e o aikido, né? Então, são todas modalidades que nós vimos muito fortes, muito presentes no mundo, né? Então, são essas modalidades que estão listadas aqui, que não são olímpicas, têm potencial para ser, mas até então não fazem parte do quadro olímpico. E para fecharmos, então, teremos o quê? A junção de todas essas artes marciais que nós vimos, né? Que é o MMA. Então, no MMA mistura as artes marciais e fechamos nessa modalidade que junta todas elas. Então ela surgiu através dos irmãos Gracie, lá os criadores, os divulgadores do jiu-jitsu, né? Então eles desenvolvem a técnica para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né? Eles trazem perante as outras artes marciais. Então junto ao jiu-jitsu, perante as outras artes marciais, desenvolveram uma competição para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né? Desenvolveram a competição que chegamos no MMA, né? Então temos essa ideia de competição misturando todas essas artes marciais, né? Então aqui temos o quê? As principais competições de MMA que existem no mundo, né? Então, além das Olimpíadas que nós tivemos lá, né? Agora, dentro do MMA, nós temos o quê? As principais competições que estão listadas aqui, né? Então, quando a gente fala, principalmente dessa primeira aqui, o UFC. O UFC não é uma modalidade de luta, e sim uma competição de MMA, que mistura várias artes marciais, né? Então, quanto mais artes marciais o atleta domina, mais técnicas ele tem, mais modalidades ele pratica, melhor ele vai se sair naquela competição, né? Seja ela no chão, seja ela em pé, com trocas de soco, né? Então existem essas duas manifestações, mas a modalidade mais usada, principalmente no chão, né? Nós temos que é o jiu-jitsu, né? Que é a modalidade que domina a parte ali de solo. Então o atleta que tem um jiu-jitsu bom, né? Sempre acaba se sobressaindo mais que os outros atletas nas lutas do chão, né? Então são várias competições que estão presentes a nível mundial, né, que retrata o MMA, que estão colocadas aqui para vocês.
Então, dentro do MMA, nós temos vários estilos usados, né? Mas os mais usados são todos aqueles que nós vimos nas nossas aulas, né? Então, temos o quê? O boxe, que é usado bastante, né? O judô, o karatê, o taekwondo, o wrestling, que são as manifestações das lutas, né? Greco-romana e livre, o jiu-jitsu, seja ele tradicional, seja ele o brasileiro, o Kung Fu e o Muay Thai, né? Então são todas modalidades muito fortes, muito presentes dentro do MMA, né? Então o MMA mistura todas as artes marciais, como já ficou fácil, evidente para vocês, né? Que eu já coloquei ali. E aqui nós então fechamos nosso trimestre. Então terminamos o nosso trimestre letivo, estudamos no primeiro momento as danças circulares, né? Depois as lutas de nível mundial, né? Dividimos em olímpicas e não olímpicas. Então fechamos o nosso trimestre. Na próxima aula teremos trimestre novo e um conteúdo novo. Espero encontrá-los então no nosso próximo trimestre, na nossa próxima aula. Espero que todos estejam bem. Realize atividades no Classroom, garanta a sua presença na aula de hoje. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, nos encontramos.